Não diferenciamos pessoas de uniforme militar. E os civis. Todos são alvos aqui. Havia tensão, então tudo podia dar errado. E se Bin Laden não estivesse lá? Esta é a incansável perseguição de um homem cuja sombra obscureceu o mundo por mais de uma década, Osama Bin Laden. Não foi só o esforço de uma equipe de elite da CIA, do Exército dos Estados Unidos e aliados internacionais. Também há dilema moral, estratégia e tensão emocional em cada decisão na casa de um dos criminosos mais procurados. Falo da série Caçada Implacável. Antes de começar, obrigado aos membros do Clube Elite N Minutos por viabilizarem cada vídeo. Para participar, clique em participar. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas chocou o mundo, que assistiu horrorizado aos aviões colidindo com os prédios. Depois, somos apresentados a Michael Morell, facilitador dos resumos diários para o presidente dos Estados Unidos de 1º de janeiro de 2001 até 4 de janeiro de 2002. Não importava onde estivesse, ele estava com o presidente. Naquele dia, o presidente estava em uma escola primária em Sarasota, Flórida, lendo para as crianças. Naquele momento, avisaram que um avião tinha colidido com o World Trade Center. Eles pensaram que era um avião pequeno acidentado. Ele ligou para o centro de operações da Agência Central de Inteligência, que não tinha informações, e disse que foi um grande jato comercial. Na sede da Agência Central de Inteligência, Cofer Black, então diretor do Centro de Contra-Terrorismo, lembra que o dia começou agradável e ensolarado, até ver a notícia na TV do quarto. Ele pensou, deve ser o pior piloto, pois era um dia de bom tempo. O telefone tocou, ele atendeu e reconheceu a voz de um oficial de inteligência com quem lutou na Guerra de Angola. O oficial disse que havia um problema. Ele estava no World Trade Center e o outro na outra torre. Ele disse que um avião comercial, um 737, colidiu com a torre. Ele verificou os serviços de controle e afirma que o piloto bateu de propósito. Ele disse: "Fomos atacados, estou evacuando." O chefe de gabinete da Casa Branca entrou e avisou ao presidente que um segundo avião colidiu. Os NUA estavam sob ataque. O presidente sentou-se por um tempo, aparentando não saber o que fazer. Estava atônito, mas mantinha a compostura. Depois afirmou que não queria assustar as crianças. Às 9h10 da manhã, no quartel-general da Agência Central de Inteligência, o ex-diretor George Tenet disse que havia informações de inteligência de que os terroristas queriam jogar um avião contra o quartel-general da Agência Central de Inteligência. Ele afirmou que tudo estava bem, mas não evacuariam, mesmo com risco de morte. Deveriam enfrentar a crise e, como soldados, alguns não estariam lá depois. Gina Bennett, analista de contra-terrorismo da CIA, recorda que seu supervisor informou a todos que o diretor ordenou evacuar o prédio, exceto o Centro de Contra-Terrorismo. Eles sabiam que precisavam fazer isso e fariam. Cindy Storer, também analista de contra-terrorismo da Agência Central de Inteligência, olhou para seus colegas e disse para ligarem para seus entes queridos, pedirem para cuidarem de seus cachorros e trancarem as portas, porque eles iriam para a guerra. Assim, Tracy Walder, integrante da Agência Central de Inteligência, comenta que não havia tempo para processar como ela se sentia. Ela lembra de ver alguém chorando, sendo chutado, porque não queriam ouvir choros, tinham coisas a fazer. Naquele momento, ela não processava nada, apenas fazia o que pedissem. E eles pensavam em quando seria o próximo ataque, pois aquele não era o final. Como seria o próximo ataque? Seria igual àquele ou diferente? Eles se apressavam para encontrar outro alvo. Ao mesmo tempo, a Administração Federal de Aviação estava tentando descobrir o que aconteceu com outro avião que havia sido sequestrado. Tentaram logo descobrir para onde ele ia. Esse terceiro avião sequestrado seguia para Washington. Imediatamente alertaram a Casa Branca. Às 9h36 da manhã, um avião atingiu o Pentágono. Kevin Sheffer, oficial da Marinha, lembra que ninguém pensou que sua localização estaria em risco. Tudo queimava ao seu redor. Ele escapou por um buraco, ferido por queimaduras e fumaça, sendo o único sobrevivente de sua seção. O presidente era o alvo principal naquele dia. Michael Morell relata que avisaram a Casa Branca sobre uma bomba no Air Force One, conhecendo seu indicativo Angel. No aeroporto, o serviço secreto cercou o avião e revistou tudo, sem exceções. Durante o voo para a base Andrews, um caça acompanhava o Air Force One, pronto para interceptar qualquer míssil. Gina Bennett narra que coordenava com as Forças Armadas para cancelar o tráfego aéreo.
Um avião continuava sem responder e foi relatada outra bomba a bordo. No voo, 93 passageiros enfrentaram sequestradores para impedir o uso do avião contra o Capitólio. No compartimento da equipe do Air Force One, assistiam pela TV ao desabamento das torres e o presidente perguntou: quem fez isso? A Agência Federal de Investigação e a Agência Central de Inteligência rastrearam terroristas usando manifestos de voo e comparando nomes e passaportes com grupos conhecidos. Um analista revelou um manifesto com o nome da Al-Qaeda e logo identificaram Osama Bin Laden como responsável pelos ataques. A CIA informou ao presidente sobre a descoberta. Michael Morell atuou como facilitador. Fizeram uma videochamada para ouvir sua opinião inicial sobre o ocorrido e o responsável. O presidente disse para reunir uma coalizão internacional. Eles vão encontrá-los e destruí-los. E assim começa a caçada implacável a Osama Bin Laden. Em 1993, um pequeno grupo da CIA, formado principalmente por mulheres, seguia Bin Laden. Descobriram que ele era de uma família rica da Arábia Saudita e que nos anos 80 sua fortuna ajudou os afegãos contra os soviéticos. Surgiu a lenda dos combatentes afegãos, vistos como nobres pelos essênios na luta contra a União Soviética. Após vencer, Bin Laden queria mudar regimes no Oriente Médio, criar um império islâmico e expulsar a influência ocidental. Ele odiava os Estados Unidos por intervir no mundo muçulmano e apoiar líderes que considerava infiéis, além de promover valores como democracia e igualdade de gênero, contrários à sua visão fundamentalista. Em 1988, ele fundou a Al-Qaeda e adaptou campos de treinamento antissoviéticos para treinar militantes islâmicos para fins terroristas, embora a magnitude de futuros ataques fosse incerta. Em 1992, um ataque no Iêmen a soldados americanos apontou para Bin Laden, que percebeu que os EUAA o perseguiam. Em 1995, 4 americanos foram mortos na Arábia Saudita, atribuídos a Bin Laden. Em 1998, atentados no Quênia e Tanzânia mataram 210 pessoas também ligados a ele. Em 2000, 5 americanos morreram no Iêmen ao atacarem um navio de guerra americano, o pior atentado naval moderno, com Bin Laden como principal suspeito. Para a Agência Central de Inteligência, esses fatos apontavam uma nova onda de terrorismo. Em 19 de abril de 2001, a Agência Central de Inteligência recebeu informações sobre ameaças da Al-Qaeda a alvos americanos, indicando um ataque iminente. Eles enviaram cerca de 100 alertas para a Administração Federal de Aviação, para a Alfândega e para a Patrulha de Fronteira, avisando que os alvos poderiam ser símbolos nacionais, como Casa Branca, Capitólio e o capitalismo americano. Michael Morell alertou o presidente sobre possíveis ataques iminentes planejados por Bin Laden. Em 11 de setembro de 2001, às 10h28, a segunda torre do World Trade Center desabou. John McLaughlin, diretor da Agência Central de Inteligência, expressou que viviam com o peso de não terem conseguido impedir o ataque. Eles sabiam que o Talibã protegia Bin Laden e McLaughlin disse que deveriam exigir sua entrega ou declarar guerra. Os talibãs recusaram. Em 15 de setembro de 2001, o presidente Bush reuniu seu gabinete de guerra, apesar da sugestão diplomática do Departamento de Estado. O presidente rejeitou a opção e declarou guerra para punir os responsáveis. Depois, discutiu-se se a Agência Central de Inteligência ou o Departamento de Defesa comandaria a operação. Bush perguntou a Donald Rumsfeld quanto tempo levariam para invadir o Afeganistão. A resposta foi 6 meses. Cofer Black, diretor da Agência Central de Inteligência, garantiu que em 6 semanas poderiam obter resultados decisivos. Isso foi suficiente para que o presidente lhe confiasse a missão, apesar da oposição de Rumsfeld. Cofer Black nomeou Gary Berntsen comandante de campo e Hank Crompton coordenou o desdobramento na Operação Jawbreaker. 13 equipes da Agência Central de Inteligência, com até 8 membros cada, atuaram com aliados afegãos contra os talibãs para localizar e destruir a Al-Qaeda. A ordem era clara: levar Bin Laden à justiça. A analista da CIA, Cindy Storer, analisava Bin Laden sempre que ele aparecia na TV, observando o cenário, novidades e possíveis movimentos. A nação se preparava para uma guerra irreversível contra ele. Dias depois, o presidente garantiu que a justiça seria feita. Em 26 de setembro de 2010, americanos chegaram ao Afeganistão de helicóptero pesado.
Para achar Bin Laden, precisavam antes enfrentar os talibãs. Cofer Black enviou uma equipe que, seguindo a tradição Pashtunwali, se reuniu com um líder local. Ao não cooperar, a equipe o sequestrou. Em novembro de 2001, havia cerca de 410 americanos espalhados pelo Afeganistão. O inimigo era mais numeroso, mas eles tinham superioridade aérea. Tracy Walder, da CIA, recorda seu trabalho em um centro de contra-terrorismo. Na Operação Jawbreaker, eles rastreavam alvos com GPS disfarçado de telefone e marcavam posições talibãs para ataques. Receberam informações de que Bin Laden estava em Cabul. Preparou-se uma ofensiva na planície de Chomali, com forças especiais e 5.000 aliados da Aliança do Norte contra 15.000 talibãs e membros da Al-Qaeda. Embora estivessem em menor número, a coordenação da aliança e o poder aéreo dos Estados Unidos foram decisivos. À noite, milhares de talibãs cercaram a cidade. A Força Aérea destruiu seus bunkers e trincheiras com bombardeios de B-52 e caças, forçando-os a fugir. Desde 12 de novembro de 2001, as forças antitalibãs, com apoio dos Ecemaceiru, avançaram rapidamente após o início da ofensiva. Em 2 dias, lançaram 400 bombas, mataram quase 1.000 talibãs e os rebeldes tomaram Cabul, com a população contra os talibãs. Cabul caiu sem baixas americanas e apenas 300 soldados derrotaram os talibãs. Al-Qaeda se escondeu em túneis nas montanhas. A CIA enviou equipes com 10 afegãos em burros, um deles com lança-granadas. Alguns morreram e foram sepultados. Os agentes acharam Bin Laden, que tinha 1.000 homens, tanques e armas, superando a Agência Central de Inteligência em número. Precisavam de um batalhão, mas o secretário Rumsfeld recusou enviar tropas e deixou a operação para a Agência Central de Inteligência. Bombardear sem apoio terrestre permitia a fuga dos sobreviventes, mas a ordem foi mantida. Por 56 horas, B-52, B-1 e F-15 bombardearam a área com a Bomb Live Unit, 82 maior bomba convencional dos Essilmre-Siwa, no ataque mais intenso desde a Segunda Guerra Mundial. Após os bombardeios, a CIA começou a buscar Bin Laden e provas de sua morte. A milícia afegã celebrou a derrota da Al-Qaeda, mas 6 meses depois, confirmou-se que Bin Laden seguia vivo, mais procurado e com filiais da Al-Qaeda pelo mundo. John Miller, jornalista, em 1998, viajou ao Afeganistão para entrevistar Bin Laden. Embora fosse muito arriscado, ele fez isso. Quando voltaram ao hotel e fizeram as traduções, foi algo revolucionário e assustador o que Bin Laden havia dito. Bin Laden estava inserindo uma mensagem. Ele queria que a entrevista fosse sua plataforma para declarar guerra aos Estados Unidos. Em 17 de dezembro de 2001, o Washington Post informou que Bin Laden fugiu porque o exército não enviou tropas para persegui-lo. A Agência Central de Inteligência acreditava que Bin Laden foi para o Paquistão, onde achá-lo é quase impossível. Bin Laden continuava fazendo vídeos nos quais não parecia ser um homem procurado ou fugindo do perigo. A questão não era onde está Bin Laden, mas quem poderia estar com ele. Ali Soufan, agente especial do Departamento Federal de Investigações, investigou ataques da Al-Qaeda e interrogou seus membros. A missão era capturar Bin Laden e impedir novos ataques. As forças americanas buscavam pistas no Afeganistão. Em uma casa da Al-Qaeda, acharam um vídeo de Bin Laden explicando a operação. Bin Laden, ao falar sobre o ataque de 11 de setembro, sempre mencionava Mukhtar, mostrando que ele era de seu círculo próximo. Ele talvez soubesse onde Bin Laden estava. Tentaram descobrir quem era Mukhtar. Os próximos na hierarquia eram tenentes próximos de Bin Laden, como Abu Zubaydah, suspeito de ser seu chefe de operações. Eles seguiram pistas e acreditaram em outro ataque. Após fugir do Afeganistão, a Al-Qaeda não se escondeu, continuou conspirando. O país seguia em alerta máximo após rumores suspeitos captados pela inteligência. Em dezembro de 2001, houve um incidente perturbador a bordo de um jato da American Airlines. Naquela tarde, os oficiais disseram que uma comissária descobriu um passageiro com uma bomba. Não há dúvida de que esse homem queria acabar com a própria vida e derrubar o avião. Richard Reed, conhecido como o terrorista do sapato, carregava explosivos suficientes. Esse foi o primeiro ataque da Al-Qaeda tentando ressurgir em outro avião. Eles tinham bases globais e planos em andamento.
A Agência Central de Inteligência se sentia estagnada, mas achou uma pista sobre Abu Zubaydah, responsável por logística, recrutamento e planejamento, e considerado o braço direito de Bin Laden por muitos. Graças às descobertas de inteligência, começaram a desenvolver um padrão de viagem de Abu Zubaydah no Paquistão. Eles conseguiram reduzir o percurso dele para cerca de 17 lugares e assim tomaram uma decisão sem precedentes. Tentariam ir a esses lugares ao mesmo tempo. Quando a operação foi realizada, ele escapou. Ele pulava de telhado em telhado e foi gravemente ferido. Levaram-no para um hospital. Abu Zubaydah estava gravemente ferido. Fizeram de tudo para mantê-lo vivo e assim poder interrogá-lo. Todos ficaram surpresos que ele quisesse cooperar. Ele mencionou um membro da Al-Qaeda que estava planejando um ataque. Depois, mostraram uma foto. Ele afirmou ser Khalid Sheikh Mohammed, terrorista procurado há anos. Eles não sabiam que Khalid era da Al-Qaeda. Descobriram que, como Mukhtar, ele planejou o 11 de setembro. Então Khalid foi cúmplice de Bin Laden o tempo todo. Em 1993, Khalid liderou um ataque ao World Trade Center com apoio de uma rede local, usando uma caminhonete com explosivos para colocar uma bomba no local. Ele quase derrubou o prédio. Chegou ao Afeganistão, achou Bin Laden e convenceu que o alvo seria o World Trade Center. Mas agora o plano era maior, pois incluía atacar o Capitólio e o Pentágono. Bin Laden era da inspiração e o líder carismático. O mentor era Khalid. Após espionagem, descobriram que ele estava em Rawalpindi, Paquistão, ativando essa operação para capturar Khalid. Em março de 2003, a CIA e agentes paquistaneses invadiram uma casa, revistaram objetos e encontraram Khalid de roupa íntima enquanto familiares dormiam. Ao capturá-lo, acharam que ele os levaria a Bin Laden. Foi uma captura muito significativa. A captura foi muito importante porque interrompeu as coisas que ele planejava e eles souberam das operações em andamento. Bin Laden microgerenciava a Al-Qaeda, aprovava designações e participava do planejamento dos ataques como líder ativo. Em novembro de 2003, em Istambul, uma caminhonete com explosivos explodiu durante o Shabat. Um grupo ligado à Al-Qaeda assumiu a autoria. Em março de 2004, em Madrid, Espanha, explodiram um trem. Bin Laden havia se tornado uma franquia. Surgiram grupos da Al-Qaeda por toda parte. Em Londres também houve múltiplos ataques e dezenas de mortos. Khalid forneceu dados sobre a Al-Qaeda, mas evitava falar de Osama Bin Laden, protegendo-o ao máximo. Torturaram prisioneiros da Al-Qaeda no centro de detenção da Baía de Guantánamo, em Cuba, para obter informações. A analista Cindy Storer discordava. As recompensas por Bin Laden chegavam a 25 milhões de dólares. Apesar da busca contínua, a caçada emperrou. Havia planos contra o metrô de Nova York, planos para explodir 10 ou 15 aviões e fazê-los explodir sobre os Estados Unidos. Bin Laden estava tentando superar o 11 de setembro. Em 2007, relatos indicavam que a Al-Qaeda buscava armas nucleares e se reuniu com cientistas no Paquistão para produzi-las. Eles buscavam algo maior que o 11 de setembro, chamando de Hiroshima, dos Wasim. Em setembro de 2007, surgiu um novo vídeo de Bin Laden. Estou vivo e bem, essa foi a mensagem principal, a primeira em quase 3 anos. Já tinham se passado 6 anos desde o 11 de setembro e eles não tinham pistas, e a mídia dizia que a rede de inteligência havia falhado. Em janeiro de 2009, Bush recebeu Barack Obama, que seria presidente em menos de 2 meses e meio. A prioridade de Obama seria responder a um ataque à nação. Ao assumir, ele ordenou intensificar a busca por Bin Laden. Leon Panetta, diretor da Agência Central de Inteligência, pouco depois de fazer seu juramento, entrou no Salão Oval para falar com o presidente e disse a ele que sua principal tarefa como diretor da Agência Central de Inteligência era capturar Bin Laden. Michael Morell, que foi vice-diretor da Agência Central de Inteligência, comenta que seguiram todas as pistas, nunca pararam de procurar. Uma possibilidade de abrir uma porta veio de um dos países aliados do Oriente Médio, na Jordânia. Em 2009, jordanianos detinham o médico Al-Balawi por apoiar ideias da Al-Qaeda e de um jihadista. Ele queria evitar a cadeia e ganhar recompensa entregando líderes da Al-Qaeda. Os jordanianos o mandaram ao Afeganistão para se infiltrar na Al-Qaeda.
De repente, ele sumiu. Talvez tenham descoberto que era espião e o eliminaram. Em novembro de 2009, ele afirmou ter estado com Zawahiri, o número 2 da Al-Qaeda, e tinha um vídeo próximo a ele. Era uma grande chance, mas antes precisavam confirmar se ele falava a verdade. Por isso, marcaram uma reunião no Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão. Em dezembro de 2009 foi uma operação importante. Eles quase descobriram o paradeiro de Bin Laden, mas não sabiam que o Dr. al-Balawi havia os traído 3 horas antes, revelando tudo aos mujahidins. Juntos, organizaram um ataque contra os da Agência Central de Inteligência. Quando os agentes da Agência Central de Inteligência se encontraram com al-Balawi, houve uma explosão. Foi um atentado suicida, matando 7 agentes da inteligência. O atacante foi convidado para a base sem revista. Familiares dos agentes mortos pediram à Agência Central de Inteligência que não desistisse da missão que custou a vida deles. Em janeiro de 2010, aumentava-se a pressão para encontrar Bin Laden, com recompensa de 25 milhões de dólares. Eles encontraram várias pistas falsas. O exército tentou capturá-lo em várias operações, mas falhou. Kevin Schaefer, agente da CIA, relata que trabalhava no Pentágono no 11 de setembro e foi o único sobrevivente do seu setor. Em 2009, um amigo ligou para ele e propôs que trabalhasse na equipe que procura Bin Laden. Sempre que Bin Laden aparecia na TV, analistas da CIA examinavam cada detalhe e estudavam suas declarações para rastrear como os vídeos chegavam à estação. Como eles não usavam dispositivos, certamente deveria usar mensageiros, e se seguissem um desses mensageiros, poderiam encontrar o paradeiro de Bin Laden. A Agência Central de Inteligência seguiu todas as pistas. A busca pelo mensageiro começou em 2002, no norte da África. Sabiam que Bin Laden confiava nele e fizeram muitos esforços para achá-lo. Os detidos mentiam para eles. No fim de 2002, um agente da Al-Qaeda estava sob custódia de um governo norte-africano, preso e interrogado. No interrogatório, ele citou alguém que trabalhou com Bin Laden antes do 11 de setembro, depois com Khalid, e servia de mensageiro entre eles. Disse que o mensageiro se chamava Abu Ahmed. A Agência Central de Inteligência focou em encontrar Abu Ahmed e descobriu que ele era kuwaitiano, seguindo todas as pistas. Eles não faziam ideia de como ele era. Foi muito difícil determinar seus padrões de vida, seus movimentos, para onde viajava, que tipo de comunicação usava e como as utilizava, sem querer alertá-lo de que estava sendo seguido. Entre 2002 e 2010, passaram 8 anos procurando por ele. No verão de 2010, fizeram uma grande descoberta. Rastrearam o telefone dele em Peshawar, no Paquistão, e ouviram uma ligação com alguém que o conhecia há anos. O amigo insistiu para ele contar o que fazia. Ele respondeu que era o mesmo de antes e os agentes perceberam que ainda trabalhava para Bin Laden. Os agentes seguiram o mensageiro de Peshawar até Abbottabad. A caminhonete com o mensageiro chegou a uma casa grande. Eles souberam que o mensageiro Abu Ahmed havia comprado essa casa em 2005, numa área cara, apesar de não ter renda. E pelo jeito que a casa foi construída, estava claro que essa pessoa não queria ser vista, pois tinha muros altos e muita segurança, e estava bem evidente que ali havia alguém importante. Em 21 de setembro de 2010, informaram ao presidente dos El-Sumai sobre a descoberta e suspeita de que Bin Laden estava ali. Ao final da reunião, ele deu 2 ordens a Leon e Michael. A primeira foi que descobrissem o que estava acontecendo naquela propriedade e a segunda, que não contassem a ninguém. Ninguém mais do governo podia saber disso. Eles iniciaram vigilância constante da propriedade e, ao ver mulheres e crianças entrando e saindo, começaram a rastreá-los e monitorá-los. Descobriram que 2 famílias viviam no complexo, a de Abu Ahmed e a do irmão. Ao ampliar a foto de satélite, notaram outra família que nunca deixava a propriedade. Perceberam que uma pessoa sempre caminhava no pátio e, ao calcular a altura, viram que era igual a de Bin Laden. Suspeitaram que poderia ser ele. Em 12 de fevereiro de 2011, convidaram o repórter John Miller, aquele que entrevistou Bin Laden em 1998, para conhecer a unidade de Bin Laden da Agência Central de Inteligência. John Miller foi até a Agência Central de Inteligência para revisar imagens. Queriam saber se John tinha vídeos de Bin Laden andando para comparar seu jeito de andar com o suspeito. As imagens tinham semelhanças, mas não comprovavam que era Bin Laden.
Em 14 de março de 2011, quase decidia agir contra a propriedade. O presidente queria saber as chances de conseguir mais informações para confirmar que Bin Laden estava lá. Não havia prova total de que Bin Laden estava lá. Os assessores alertaram o presidente que, se a operação desse errado, sua imagem pública sofreria muito. Obama deixou claro que não queria se envolver em política. Bin Laden já fugia da justiça do ZIU há muito tempo, então ele ordenou que preparassem a operação para atacar o complexo. Eles contrataram William McRaven, almirante do Comando de Operações Especiais dos SRAM-U, informando que a CIA tinha uma pista sobre Bin Laden. William diz que essa era sua missão mais importante. Ele se reuniu com Leon Panetta, diretor da Agência Central de Inteligência, para discutir o complexo e planejar o ataque. Em 10 de abril de 2011, iniciaram os treinamentos. Buscavam os melhores agentes e convocaram as forças de operações especiais da Marinha, incluindo o 6º Esquadrão, Unidade de Elite. A operação seria em poucas semanas, sem iluminação lunar, típica daquelas noites. Para os exercícios, construíram uma réplica do complexo, pois conheciam a forma e a localização dos prédios, mas não o interior. Todas as noites desmontavam o complexo para evitar satélites inimigos. Em 17 de abril de 2011, seguiam ensaiando a operação repetidamente. Eles precisavam simular tudo: falha na corda, menos integrantes, explosão do quarto, praticando e planejando 12 horas por dia. Em 24 de abril de 2011, a base principal da operação estava em Jalalabad, no lado afegão da fronteira. O complexo ficava ao lado do West Point paquistanês, academia militar que treinava soldados em Abbottabad. Precisavam ter cuidado com ameaças. O presidente Obama ordenou que o Paquistão não fosse avisado, pois sua inteligência trabalhava para os dois lados e tinha vínculos com vários grupos terroristas. Foram estudados os radares paquistaneses para tentar evitá-los e usaram 2 tipos de helicópteros difíceis de serem detectados por radar. O presidente perguntou aos seus assessores se deveria aprovar ou não a operação. Houve opiniões divergentes. A secretária Clinton apoiou. Jim Clapper, diretor de inteligência, também. O vice-presidente votou contra, preocupado com o impacto na relação com o Paquistão. E Bob Gates, secretário de defesa, temia pela segurança da força. O presidente ouviu opiniões, refletiu a noite inteira e em 29 de abril de 2011 autorizou a operação. Era uma grande aposta de que Bin Laden estava lá e que a operação teria sucesso, mas era a melhor chance de capturá-lo. Em 30 de abril de 2011, véspera da operação, ocorreu em Washington o jantar dos correspondentes da Casa Branca. Eles decidiram ir, pois, caso contrário, todos questionariam a ausência. Em 1º de maio de 2011, durante a operação, a missão era tão arriscada que muitos membros das Forças Especiais da Marinha deixaram testamentos e cartas para suas famílias. O presidente reuniu-se na sala de crise com Bob Gates, Hillary Clinton e Leon Panetta por vídeo. Ele estava na sala da CIA, com muitos funcionários. Em outro monitor, aparecia o almirante McRaven em Jalalabad. A expressão de Obama era intensa e seus nervos eram evidentes. Às 22h51, helicópteros novos sobrevoaram o Afeganistão e cruzaram a fronteira para o Paquistão. A preocupação cresceu porque eles podiam ser detectados por radares. Durante os 4 minutos sobre o Paquistão, o tempo parecia parado na sala de crise e a ansiedade aumentou a 2 minutos da chegada. O ponto era vulnerável, pois a Academia Militar Paquistanesa estava próxima e muitos soldados podiam atacar as forças especiais da Marinha. O técnico aéreo se aproximou e abriu a porta. Eles observavam pela janela a 2 minutos da casa, planejando sobrevoar e descer para surpreender o alvo pela varanda. 00:30 de 2 de maio de 2011. Os helicópteros chegaram à propriedade, mas um balançou, caiu e se chocou. Enquanto isso, a expressão de Obama refletia choque e preocupação. Todos estavam morrendo de ansiedade, esperando algum sinal. Os vizinhos começaram a reagir, acenderam as luzes e, nesse momento, a operação chegou às redes sociais. Já sabiam do helicóptero, mas não que era americano. Pensavam ser paquistanês. A missão estava em risco. A rajada do helicóptero bateu no muro de 5 metros, perdeu sustentação, inclinou e caiu no curral. Mesmo assim, as forças de operações especiais da Marinha desceram do helicóptero caído e logo chegou o segundo aparelho.
O piloto dele não sabia o que tinha acontecido, então pousou fora da propriedade e indicou para eles saírem. Os homens não estavam onde deveriam, de acordo com o plano. Eles tinham que chegar ao terraço. Por sorte, tinham os planos B, C e D. Na parede externa havia uma porta. Lançaram um explosivo, mas não funcionou. Era falsa, no muro de cimento de 1 metro de espessura. Eles sabiam de uma garagem à direita que funcionava, pois viram carros passando e decidiram abri-la em vez de explodi-la. Eles entraram e logo estavam no centro da propriedade, no escuro, usando óculos de visão noturna e com adrenalina alta. Entraram no prédio de 3 andares. Em 20 minutos, tudo para capturar Bin Laden seria decidido, fracasso ou sucesso. Houve silêncio nesse tempo. As forças especiais da Marinha neutralizaram Abu Ahmed e depois atiraram em um mensageiro e sua esposa no térreo. Subiram as escadas, arrombaram portas e seguiram até encontrar o filho de 20 anos de Bin Laden, que também foi morto. No fim das escadas, abriram uma cortina e viram pessoas, incluindo Osama Bin Laden, que não se rendeu, então atiraram nele. Enquanto isso, na sala de crise o tempo passava lentamente. Após 19 minutos, o comandante avisou que Osama Bin Laden foi capturado e eliminado. Ninguém aplaudiu. A justiça chegou, ainda que tarde. Enquanto isso, as forças especiais da Marinha acharam discos rígidos antigos nos escritórios e iniciaram a evacuação. Do lado de fora, vizinhos se aproximaram devido à confusão. Um colega linguista tentava contê-los enquanto as forças de operações permaneciam. Buscavam pistas sobre algum plano para salvar milhares de vidas. Eles levaram o corpo de Bin Laden ao helicóptero, partiram e explodiram a aeronave caída por conter material sensível. Os paquistaneses já sabiam. O radar detectou a abertura dos silos. Lançaram 2 F-15 para interceptar os helicópteros. Foram 85 minutos tensos até o Afeganistão. Quando o helicóptero deixou o Paquistão, os paquistaneses desistiram e todos na sala de crise disseram: missão cumprida. Barack Obama se preparou para anunciar ao mundo e foi visto caminhando até o púlpito na TV. Ele falou apenas para algumas câmeras, sem público, e informou que os Estados Unidos haviam realizado uma operação e eliminado Osama Bin Laden. Finalmente, a justiça foi feita para as famílias das vítimas do 11 de setembro e ele agradeceu aos profissionais de inteligência e antiterrorismo pelo resultado. O corpo de Bin Laden foi levado a um porta-aviões no Índico, recebeu ritos muçulmanos e foi sepultado no mar. Este vídeo existe graças aos membros do clube Elite do Em Minutos, que apoiam o canal e permitem resumos semanais de filmes e séries. Participe desse grupo exclusivo, veja resumos instantâneos de filmes em cartaz, solicite o resumo que quiser e acesse uma biblioteca privada com conteúdo exclusivo. Receba reconhecimento da comunidade como parte fundamental deste projeto. Não espere mais, junte-se já com o botão Seja Membro.